Pastor, por que Davi ele faz tanta questão, o texto faz tanta questão, Samuel faz tanta questão de descrever, de enfatizar da onde era, qual era as origens das pedras? Porque ele poderia muito bem escrever que Davi pegou 5 pedras, mas ele faz questão de enfatizar que Davi pega 5 pedras do ribeiro. E por que do ribeiro? Porque ribeiro, irmão, é lugar de travessia de animais. E os animais, eles atravessam o ribeiro pisando em pedras. Só que as pedras são naturais, elas são quadradas. Não existe pedra redonda. Naturais, as pedras são quadradas. Porém, como os animais atravessam o ribeiro pisando nas pedras, as pedras vão se batendo uma na outra e vai se alinhando. Aonde era quadrado, vai virando redondo e vai se alinhando. E pedra quadrada, se você jogar uma pedra quadrada, a pedra quadrada ela faz curva. Agora, se você pegar uma pedra do ribeiro, uma pedra lisa, ela vai certeiro. Porque Davi, por que Davi decidiu pegar 5 pedras do ribeiro? Porque Davi não tinha tempo para perder oportunidades. Davi sabia que ele só tinha uma oportunidade. E se ele usasse a arma errada, ele perderia a oportunidade que Deus deu para ele. E ele pega essas pedras do ribeiro. E lugar de ribeiro é lugar de travessia de animais. Ribeiro é lugar sujo, lugar podre, lugar lamento, lugar que ninguém quer ir, porque fede e é sujo, lama. Ribeiro, lugar de travessia de animais. Só que as 5 pedras que Davi usou, pastor, foi de um ambiente sujo, foi de um ambiente podre, foi de um ambiente que ninguém queria ir. Presta atenção. Imagina comigo aí agora que Davi é Deus e as pedrinhas é eu e você. As pedras que Davi usou foi de um ambiente hostil, um ambiente ruim, um ambiente que ninguém quer ir. É só você lembrar do seu passado. E Deus um dia foi lá em um ambiente hostil, foi lá em um ambiente ruim, foi lá em um ambiente que ninguém queria ir, e te pegou do ribeiro, te pegou do ambiente sujo, te pegou do ambiente lamoso, te pegou do ambiente podre e te trouxe para o forte de Deus. E se esta noite há alguém aqui, pastor, que está no ribeiro, hoje é noite de Deus ter um encontro com você. Porque Deus vai pegar alguém de um ambiente hostil, ruim, pecaminoso, e vai levar para um ambiente de honra da parte de Deus. Oh glória! Às vezes tem alguém aqui, pastor, que lembra como se fosse hoje o seu passado pecaminoso, sujo, infeliz, perturbado, mas graças a Deus Ele foi lá no ribeiro e te encontrou. E eu nunca fui do mundo, pastor, eu nasci no berço evangélico, mas se eu já fosse do mundo e estivesse ouvindo esta palavra, eu levantaria a minha mão e iria agradecer, porque Ele foi no ribeiro e me alcançou, Ele foi no ribeiro e me pegou, Ele foi no ribeiro e me deu vida e vida com abundância. João capítulo 10, versículo 10 diz assim: o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Então Deus foi lá no ribeiro e te deu vida. E Deus, Davi arranca essas pedras do ribeiro e coloca em seu alforje.
O alforje de Davi era feito de pele de cordeiro. E cordeiro na Bíblia significa pureza. É tanto que quando João pregava, João Batista pregava, ele sempre deixava claro: eu não sou nada nem ninguém, porque ainda vai vir o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado deste mundo. Então pecado é lugar de cordeiro é lugar de pureza, alforje é lugar de pureza, ribeiro é lugar de sujo, lamoso. Mas em todo lugar sujo, podre, lamoso, pecaminoso, se Deus descer nesse ambiente, é porque Deus vai neste ambiente para fazer um resgate de vidas, resgate de almas. E quando Davi arranca as pedras do ribeiro e coloca no seu alforje, Davi arranca elas num lugar sujo, pecaminoso, e coloca num lugar de pureza. E esse é você. Deus já arrancou um lugar sujo, um lugar totalmente pecaminoso, de um lugar que não existia alegria, de um lugar perturbador, e te trouxe para um ambiente puro. É só você olhar para a sua volta e olha que ambiente puro nos preparou para você. Um ambiente que tem paz, um ambiente que tem alegria, um ambiente que tem prazer, e o principal, um ambiente que tem a presença de Deus para nós. Então Deus faz resgate, Deus ainda salva vidas, Deus ainda arranca alguém de um lugar sujo e traz para um lugar como esse, um lugar cheio da presença de Deus. Aí Davi coloca 5 pedras dentro de um alforje só. Havia naquele alforje 5 pedras, mesmo com Davi usando uma. E um ambiente fechado com mais de uma pedra, lembrando que as pedras são eu e você. Então, em qualquer ambiente que exista mais de uma pedra, mais de uma pessoa, é um ambiente que nos exige comunhão. Porque não tem como a gente estar em um ambiente cheio de pessoas, pastor, e não ter comunhão. Não tem como a gente ir, andar, conviver em um ambiente que tem mais de uma pessoa e não ter comunhão. E o Espírito Santo de Deus nos exige comunhão. A Bíblia diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, comunhão, paz. Então, quando Deus nos coloca em alguns ambientes com mais alguém, é porque Deus quer nos ensinar a ter comunhão. Nós temos Paulo e Silas. Imagina comigo se Paulo e Silas fossem briguentos, perturbados, pavorosos e sem paciência. Porque Deus colocou Paulo e Silas dentro de uma prisão. E imagina se eles brigam, se são perturbados, se não tem comunhão. Sem comunhão, Deus não trabalha. Deus só fez os fenômenos acontecerem para livrar Paulo e Silas, porque em comunhão eles oravam, em comunhão eles cantavam, em comunhão eles pregavam. Agora pode pregar, pode cantar, pode orar, mas sem comunhão Deus não trabalha. Não estou aqui batendo em ninguém, porque não sou nem o pastor da igreja, mas eu estou dizendo
trabalhar, tem que ter comunhão. Senão Deus não trabalha. Paulo e Silas só foi liberto porque teve comunhão. Jonatas só ajudou a Davi se livrar de Saul porque teve comunhão. Ou seja, o segredo para Deus trabalhar é comunhão. Noemi e Ruth só teve aliança porque existia comunhão. Então, irmão, vamos parar com esse negócio de cada um por si, porque sem comunhão a igreja não vai herdar o reino de Deus. Comunhão é o segredo. Atos capítulo 2 vai dizer sobre a descida do Espírito Santo e o mover o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo significa ter comunhão com o Espírito Santo. Então, ou seja, não existe ninguém cheio sem comunhão. Não tem comunhão, é vazio. Não tem comunhão, não tem união, é vazio. Só é cheio quem tem comunhão com o Espírito Santo de Deus. E hoje, todo o plano, toda a arquitetura, todo o projeto de Satanás de arrancar a comunhão desta igreja vai bater retirada, porque o Espírito Santo desceu hoje aqui. Eu vou repetir para ele que não entendeu. Todo o plano, toda a arquitetura, toda estratégia, todo disse-me-disse que o diabo planejou para arrancar a comunhão desta igreja já caiu por terra, porque o Espírito Santo de Deus desceu para trazer a comunhão nesta noite. Quer ter o mover do Espírito Santo, irmão? Tem que haver comunhão. Nós vemos que as 5 pedras estão no alforje. Lembrando que elas são eu e você. E em alguma hora o alforje iria precisar ser aberto. E Davi iria ter que arrancar alguma pedra, uma das 5 pedras para usar. Porém, Davi usa 5 pedras. Imagina ele e você. Imagina 5 pessoas. Só que entre essas 5 pessoas só existe uma oportunidade para 5 pessoas. Só uma. Era naquele alforje. Davi ia ter uma oportunidade para usar uma pedra, mas só iria ter uma oportunidade para usar as pedras. Ou seja, ia usar uma de 5. E o que isso nos ensina? É que uma hora ou outra, para aquelas pedras, o alforje abriu. E o alforje é como se fosse uma oportunidade para mim e para você. Então, ainda há esperança para Deus te honrar nessa terra. E uma hora o alforje vai se abrir para você. E Deus irá usar o seu nome para glorificar o nome dele. Uma hora o alforje se abriu para Ana. Porque para quem era estéril teve Samuel e mais 5. Uma hora o alforje se abriu para cá. Porque no meio do deserto Deus deu uma fonte que jorrava água. Numa hora o alforje se abriu para Bartimeu, porque foi curado da sequice. Uma hora o alforje se abriu para a mulher do fluxo de sangue, porque encontrou a Jesus. Uma hora o alforje se abriu para Jairo e ele levou a vida para sua casa. Então uma hora o alforje vai se abrir para você e Deus vai te honrar. E essa noite é noite que Deus vai abrir o alforje de alguém. Recebe oportunidade, recebe um caminho aberto, recebe uma porta nova, recebe uma oportunidade de honra da parte de Deus para você. Uma hora ou outra o alforje ia se abrir. E tem pessoas que esperam há anos por uma oportunidade. Há pessoas que esperam anos por um momento
Mas hoje, toda a porta que estava fechada, todo o caminho que estava impedido, toda oportunidade que estava travada, hoje Deus já decidiu abrir a porta para você. Hoje Deus já decidiu abrir um caminho novo para você. Hoje Deus decidiu trazer uma oportunidade nova para você. Então recebe aí, irmão, recebe honra, oportunidade, caminho aberto, porta nova. E a última coisa que nós vemos é que a hora chegou, o alforje se abriu, Davi usou a pedra e a promessa se cumpriu. Chegou a hora de alguém sair de dentro do alforje. Chegou a hora de planos saírem do papel. Chegou a hora de desejos saírem do coração. Se eu fosse você, eu ia receber, mas eu vou continuar falando. Chegou a hora de Deus cumprir a promessa que Ele fez sobre a sua vida. Chegou a hora de portas novas serem abertas. Chegou a hora de caminhos novos serem destravados. Chegou a hora de planos saírem do papel e ir para a execução. Pastor, Provérbios diz bem assim: muitos são os planos dos homens, mas o único plano que prevalece é o plano de Deus. E essa noite é noite que o plano de Deus vai prevalecer sobre a sua vida. A promessa se cumpriu. A promessa se cumpriu para Abraão, que seria pai de multidões. A promessa se cumpriu para Jacó, que iria passar de ser um mentiroso para ser um príncipe. A promessa se cumpriu para o povo de Deus, de sair do Egito e entrar na terra prometida. A promessa, irmão, promessa não volta para trás. Promessa só vai para frente. A promessa se cumpriu para José, para ser governador do Egito. A promessa se cumpriu para Arão e Hur, para ajudar a Moisés a continuar com a mão erguida. A promessa se cumpriu para o próprio Jesus, que morreu na sexta-feira, mas a promessa era que no domingo iria ressuscitar, e ele ressuscitou. A promessa se cumpriu para Maria, que ela chegou para ver o corpo de Jesus, e ele disse: porque procura no meio dos mortos aquele que está vivo. Então essa noite é noite de promessa ser cumprida. Cadê você, irmão? Cadê você, irmã? Cadê você, varão? Cadê você, varoa? Cadê você, casado? Cadê a promessa se cumprir no seu casamento? Cadê você, pai de família? Cadê a promessa se cumprir na sua família? Cadê você, empresário? Cadê a promessa se cumprir na sua empresa? Essa noite é noite que a promessa de Deus será cumprida sobre a sua vida. Deus decidiu cumprir promessas essa noite. E Ele é especialista em honrar quem acredita em honra da parte de Deus. Ele é especialista em pegar você no meio da madrugada, pensando em planos, em projetos, em desejos. E quando você abre a sua boca e fala: ai, é impossível. Quando Deus pega essa palavra, senta na sua boca, a palavra impossível, Deus olha para mim e para você e fala: isso aí é a minha especialidade. O impossível é a especialidade de Deus. Porque Lucas capítulo
Porque para Deus, nada é impossível. Então, se você crer hoje, Deus vai começar a fazer o impossível virar possível na sua vida. Hoje, Deus vai fazer a promessa que era impossível se cumprir na sua vida. Hoje, aquilo que era impossível virou a possibilidade de acontecer. Com a permissão do pastor, eu gostaria que ele ficasse de pé para me poder orar. Fique de pé, por favor, igreja.